vamos continuar a nossa série de mensagens sobre Pablo Escobar, o maior narcotraficante de todos os tempos. E hoje nós vamos abordar uma outra faceta da sua vida. Nós vamos olhar para a família de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar, ele teve uma família, ele montou uma família, né? Ele casou-se e teve 2 filhos. E a pergunta da noite é essa aí: o que você é capaz de fazer pela sua família? E eu coloquei assim uma família um pouquinho pequena, pai, mãe, 5 filhos, já assim, tentando motivar alguns a terem um pouquinho mais de filhos, não é? Só isso. Mas vamos lá então, gente. A pergunta inicial é: por que Maria Vitória escolheu casar-se com Pablo Escobar? O que a levou a se apaixonar por Pablo Escobar? E um dia o seu filho ficou curioso e então perguntou a ela: mamãe, o que te fez apaixonar-se por papai? E ela então deu uma resposta. Olha a resposta dela: foi por causa daquele sorriso maroto dele, do olhar. Me apaixonei porque ele era um homem romântico, era um verdadeiro escritor e poeta comigo, muito detalhista, me conquistava com músicas românticas, sempre me dava discos de presente, era muito de abraçar, muito carinhoso, um grande sedutor, um amante da natureza. Me encantei pela vontade que tinha de ajudar os outros e pela compaixão que sentia pelos dramas que as pessoas viviam. Quando já estávamos namorando, percorríamos no carro dele os lugares onde sonhava em construir universidades, escola para os mais pobres. Do primeiro até o último dia em que estivemos juntos, nunca me insultou ou maltratou. Sempre foi um cavalheiro comigo até o fim. Se nós não soubéssemos de quem que essa mulher está falando, qualquer pai diria: filha, casa-se com esse homem, não é? Mas quando a gente então sabe não só desse parêntese, mas a gente sabe da história dele como um todo, e isso está registrado aqui nesse livro, não é? Pablo Escobar, meu pai. A gente fica assim: não é possível, será que essa mulher está falando do mesmo Pablo Escobar que a gente conhece? Pois é do mesmo Pablo Escobar. Mas vamos ver um pouco mais da história desse casal. Primeiro, que esse romance foi um romance proibido. Boa parte da família da Maria Vitória era ferozmente contra esse relacionamento. A mãe de Vitória, a Nora, o nome dela era Nora, ela sabia que o Pablo não era um sujeito adequado para sua filha, e ela se opunha aos encontros e tentava de todas as maneiras impedir que a sua filha estivesse com ele. Daqui a gente podia até abrir um parêntese, o seguinte: você que é solteiro ainda, não casou, ouça sua mãe, ouça o seu pai. O que o seu pai fala desse sujeito que está querendo você, namorar você? O que sua mãe fala dessa menina? Ouça, os pais têm um 6º sentido para ajudar os filhos a montar família, tá bom? Fecha parênteses. Mas esse romance proibido também foi um romance interrompido. Porque no segundo semestre de 1974, quando o Pablo e a Tata, né, ele chamava ela de Tata, estavam ainda bem no início do relacionamento. Para variar, a polícia prendeu Pablo Escobar num Renault 4 que ele havia roubado de um depósito. O que reforçava o que a sua mãe lhe falava, lhe aconselhava para se afastar de Pablo, porque ele não era um bom sujeito, mas não teve jeito. Do romance proibido, do romance interrompido, eles foram para o casamento. Porque na tarde de um sábado, no fim de março do ano de 1976,
o romance de Pablo e Vitória tomaria um outro rumo. Por quê? Pablo deu um jeito de avisar a Maria Vitória que ele iria viajar, e a convidou então para se despedir dele, lá na sorveteria de El Paso. E ela pediu: mamãe, posso ir? A mãe dela disse: não, de jeito nenhum, se encontrar com Pablo, mas nem sonhando. O que ela fez? Desobedeceu, saiu escondida e encontrou-se com Pablo lá na sorveteria. Chegando lá, ela contou toda a história para o Pablo. Disse assim: olha, minha mãe não queria que eu estivesse aqui, ela me proibiu de estar aqui com você, eu vim fugida, escondida. Quando ela disse aquilo, Pablo ficou furioso contra a sua sogra. E daí então ele achou só uma solução: casar-se com a Maria Vitória. E a chamou para o casamento. E ela não pensou duas vezes, aceitou o convite para se casar. E Pablo disse assim: vamos nos casar lá em Pasto, então. Pois bem, segura a história. Enquanto isso, a nora deu falta da sua filha em casa. Daí o irmão dela, que se chamava Mário, ficou furioso e disse: hoje eu mato o Pablo. Hoje eu mato esse desgraçado que saiu com a minha irmã, que está querendo levar a minha irmã para o mau caminho. E ele saiu então procurando o Pablo. Enquanto o Mário está procurando, o Pablo então embarca no aeroporto para Cali com a Maria Vitória. Sua mãe, mãe da Maria Vitória, fica sabendo e diz assim: não pode ser, mas eu vou dar um jeito nisso. A nora ligou para sua mãe, a Lola, vó da Maria Vitória, e disse assim: mãe, vai até o aeroporto, convença essa menina de voltar para casa, remova essa ideia maluca dela de ficar com o Pablo. Pois bem, lá vai a vovozinha para o aeroporto. Chega lá então, começa a conversar com o Pablo, com a nora, e tenta dissuadi-los daquela ideia maluca. O problema da vovó Lola foi ter se calado, porque na hora que ela se calou, o Pablo começou a falar, e bom de lábia como ele era, foi conversando com a vovó, 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 até que a vovó disse: não é uma ideia não, vocês podem casar, só que vocês não podem casar sem a bênção do bispo. Vocês precisam casar-se na igreja, precisam receber a bênção do bispo. Então vocês vão para a cidade de Palmira, porque aquele bispo de lá é gente boa e ele vai casar vocês. E aí então, Pablo e a Maria Vitória foram lá para Palmira e casaram-se. E eles receberam um único presente, porque quando Pablo e a Maria Vitória foram para lá, dois dos melhores amigos de Pablo ficaram sabendo, entraram num carro e partiram a toda pressa ao encontro deles, também para dissuadi-los da ideia. Só que quando eles chegaram lá, não havia como dissuadi-lo da ideia do casamento. Eles casaram-se e esses dois amigos então resolveram dar um belo presente ao casal, que foi o único presente que eles receberam, que era uma carta. Uma cartinha que eles deram para os dois. E essa carta, em tom de pêsame, tinha um conteúdo lindo. Dizia assim: para vocês, recém-casados, pela péssima decisão que acabam de tomar. Não só a nora, a mãe, como a família dela sabia que aquilo era loucura, como também os seus dois amigos. Pois bem, depois do casamento vem a lua de mel, e os recém-casados passaram a lua de mel num lugar espetacular, num quarto da casa da vovó Lola, que a essa altura já estava apaixonada pelo Pablo, e cedeu então um quartinho para que os dois passassem uma linda e maravilhosa lua de mel. Uma semana depois, eles voltaram para o bairro La Paz, em Medellín, e se hospedaram por vários meses num pequeno quarto de uma casa em que morava a irmã de Escobar.
Pois bem, mas o casamento não foi um conto de fadas, como deve ter pensado a Maria Vitória que seria, porque poucas semanas depois, Pablo Escobar já estava atraindo com muitas mulheres, e essas infidelidades não parariam nunca, e a sua vida, a vida de Maria Vitória, seria tumultuada também pela vida do crime, no crime em que seu marido se encontrava. Ela casou-se com 15 anos de idade, e ele tinha 26 anos de idade. 3 meses depois do casamento, Pablo seria preso novamente. E Maria Vitória teria que visitá-lo muitas vezes na cadeia, e a sua mãe Nora disse para ela depois: minha filha, se prepara, porque a sua vida vai ser levar quentinha, não é? Marmitex e comida para o seu marido na cadeia. Pois bem, gente, Escobar, marido, e como foi Escobar pai? O filho de Escobar disse o seguinte: esse era meu pai, um homem capaz de escrever belas cartas e de fazer qualquer coisa por sua família. O seu filho ainda disse o seguinte: no universo de opiniões e escritos a respeito de meu pai, só há um ponto em que todos são unânimes: seu amor incondicional por esta sua única família. Ali está Pablo Escobar, a sua esposa Maria Vitória, o seu filho Juan Pablo Escobar e a sua filha Manuela. Aí sabe o que chamou muita atenção? Foi a fala de um biógrafo da vida de Pablo Escobar, o Alonso Salazar J., que no livro A Parábola de Pablo, ele chegou a dizer o absurdo que Pablo era tão bom pai que se escondia dos filhos para fumar um baseado, seu único vício permanente. Era tão bom pai que se escondia dos filhos para fumar um baseado, seu único vício permanente. Gente, está tão difícil encontrar pessoas que amam a família, que até não fumar maconha perto do filho tornou-se sinônimo de amor nessa sociedade tão carente do verdadeiro amor, não é? E aí, você ama seu filho? Claro que amo. E qual é a prova que você ama o seu filho? Eu não fumo baseado de maconha perto dele. Isso é prova de amor? Na cabeça do biógrafo Alonso Salazar, essa era uma grande prova do amor de Pablo Escobar por sua família. Faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Pensando nisso, vamos olhar então para o retrato de quem verdadeiramente ama a família. Porque um sujeito que vive traindo a sua esposa não a ama. E um sujeito que apenas deixa de fumar um baseado de maconha perto dos filhos, também não ama. Isso não é prova de amor. Mas a Bíblia sim, nos dá um retrato verdadeiro de quem ama a família. Olha comigo então, Colossenses, capítulo 3, versículo 18 a 21. Aqui a gente tem um retrato muito bonito de uma família, do modo como Deus quer. Colossenses 3, do versículo 18 ao 21, diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então aqui a palavra de Deus tem uma flecha para a esposa, para o marido, para o filho e para o pai, não é? Pegou aí o conjunto da família. Agora, além desse texto, vamos para outros textos bíblicos e vamos então elencar aqui
algumas marcas de quem verdadeiramente ama a família. Então, em primeiro lugar, quem verdadeiramente ama a família é presente. Não se esqueçam, nós estamos colocando o modelo de vida de Pablo Escobar diante do modelo de vida proposto pelo Evangelho. É um confronto desses dois modelos de vida. E olhando para as Escrituras, nós percebemos que quem ama a família verdadeiramente é presente. Jó, o homem que vivia na terra de Uz, ele era extremamente presente na vida da sua família, por isso ele amava. Veja o que a Bíblia diz. O texto está bem pequeno aqui, eu acho que você não vai conseguir ler, mas me acompanha aí. Jó, capítulo 1, versículo 4 a 5. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Preste atenção agora. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era um homem presente na sua família. Gente, uma das maneiras mais significativas de dizermos que amamos a família é estarmos presentes. Porque o amor só pode acontecer na proximidade. Sabe? E eu preciso dizer algo aqui que é profético, mas não é profético só do púlpito. É profético das cadeiras dos terapeutas familiares. Então, preste muita atenção no que eu vou dizer. Os pais que hoje condenam seus filhos à solidão, à ausência deles, assinam contra si mesmos a sentença de abandono dos filhos amanhã. Quem ensina os filhos a viverem sozinhos, devem se preparar para receber a mesma lição deles amanhã. Escute o seguinte, Escobar foi um pai ausente, por causa dos seus negócios ilícitos no mundo das drogas. Ele passava semanas e semanas e meses sem ver a sua esposa e filhos, e a ausência foi uma marca da vida dele, da vida familiar. Deixa eu contar aqui algo para vocês. O primeiro filho dele nasceu no dia 24 de fevereiro de 1977, em Medellín, quando a sua esposa ainda tinha 15 anos de idade. O seu segundo filho era uma menina, Manuela Escobar, nasceu no dia 25 de maio de 1984, lá no Panamá, enquanto Pablo Escobar fugia do Estado colombiano por ter mandado matar o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla. Agora veja o seguinte, a Manuela nasce no Panamá nesse contexto. Quando ela nasce, Pablo envia sua filha para Medellín, para ser cuidada pela avó. E ele, a esposa e o filho ficam no Panamá. 3 meses depois, a sua mulher, Maria Vitória, já não aguenta mais de tantas saudades, porque a filha só nasceu e foi levada para Medellín. Ela então desobedece a Pablo Escobar, toma um avião e vai parar em Medellín. Quando ela chega lá, ela encontra com a sua mãe, que está 30 quilos mais magra, depressiva por causa daquele tumulto familiar, e quando ela tenta pegar a sua filha no colo, a sua filha começa a chorar, e ela então tem que devolver para a avó ou para a babá, porque 3 meses depois a filha não a reconhecia. Olha a família que Pablo Escobar constrói. Queridos pais, daí nós precisamos extrair algumas lições. Para estarmos presente na lembrança dos nossos filhos amanhã,
é preciso estar na vida deles hoje. Tem um ditado popular que diz assim: quem muito se ausenta, deixa de fazer falta. Quem muito se ausenta, deixa de fazer falta. Muitos pais hoje querem a melhor casa para os filhos, o melhor colégio para os filhos, as melhores roupas para os filhos, os melhores calçados para os filhos, os melhores brinquedos para os filhos, querem o melhor carro para a família, a melhor comida, mas tudo que realmente os filhos querem da parte dos pais, de maneira mais significativa e profunda, é a presença de qualidade, é o abraço, é o beijo, é o afago, é o estar juntos, é o viver em família, enfim, é essa demonstração de amor. Então, cuidado para você não perder a família enquanto tenta ganhar o mundo para ela. Cuidado. Em segundo lugar, quem verdadeiramente ama a família toma decisões que beneficiam a família. Irmãos, a Bíblia conta a história de um homem que ele tomou uma decisão que gerou alegria em toda a sua casa. Ele ficou conhecido na Bíblia como carcereiro. Ele estava responsável pela vigilância de Paulo e Silas, que estavam detidos lá na cidade de Filipos. E em um certo momento, dado uma situação, ele pergunta a Paulo assim: que devo fazer para ser salvo? E Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus, você e toda a sua casa serão salvos. E daí então, esse carcereiro leva Paulo e Silas para a casa dele e pede então que eles preguem o evangelho. Agora, veja a continuação aqui no relato bíblico, diz assim: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Veja, o carcereiro decidiu entregar a sua vida a Jesus. A sua família veio junto. Ele foi batizado, toda a sua casa foi batizada, e diz o texto que essa decisão do carcereiro gerou uma grande alegria dentro do lar. Quem ama a família toma decisões que vão beneficiar a família na vida aqui terrena e na vida celestial. Por isso, se você quiser amar verdadeiramente a sua família, antes de tomar decisões, você deve fazer a si mesmo algumas perguntas. Isso vai beneficiar a minha família? Essa decisão que eu vou tomar, ela vai alegrar a minha mulher, o meu esposo? Os meus filhos ficarão melhores com isso que eu vou fazer? Eu estarei construindo uma melhor família com essa decisão que eu vou tomar? Sabe, infelizmente, Pablo Escobar não pensava na sua família quando tomava suas decisões. Aliás, ele não pensava em ninguém além dele mesmo. A relação de Escobar com a sua família foi marcada pelo paradoxo, porque de um lado ele queria proteger a sua família, mas de outro ele não evitava nada que pudesse expor a família ao perigo. Veja só um capítulo da vida dele, quando ele decide virar político. Quando ele decidiu entrar no mundo da política, a sua sogra, a nora, que parece era uma das poucas pessoas com muita lucidez dentro dessa casa e que dizia verdades a ele confrontadoras, não concordou com aquele pensamento. E ela disse então assim para ele: Pablo, você esqueceu quem é e o que você faz da vida? Se você se meter a virar político, não vai sobrar canto no mundo para se esconder. E vai acabar botando todos nós para correr, vai estragar a nossa vida. Pense no seu filho, na sua família. Foi o que a sogra disse.
Mas Escobar não deu ouvidos e partiu para o mundo da política. Aí, em agosto de 1983, foi designado ministro da Justiça o senhor Rodrigo Lara Bonilla, que imediatamente se posicionou contra os cartéis de drogas, especialmente contra Pablo Escobar, que era o número 1 no mundo das drogas. E daí então, Pablo Escobar, que era muitíssimo vingativo, partiu para a guerra contra o senhor ministro da Justiça. Só que um dia, quando ele chegou em casa, ele ouviu de novo a sua sogra falar duramente com ele. Olha o que ela disse: meu filhinho, quem tem rabo de palha não chega perto do fogo. Gostei dessa expressão, não é? Papo bonito de uma sogra com um genro, não é? Meu filhinho, quem tem rabo de palha não chega perto do fogo. Daí ele disse assim: minha sogra, fica tranquila que não vai acontecer nada. E ela disse: você é muito cabeça dura e não está pensando na sua família. E daí o desdobramento é que Pablo Escobar mata esse ministro da Justiça, e daí por diante a sua vida se tornará um inferno ainda maior, e a da sua família também. Escobar fazia de si mesmo o centro do universo. Ele não pensava em sua família com as suas tomadas de decisões. Agora vamos olhar para nós. E aí? E você? Como é que você é dentro da sua casa? Como são as coisas lá na sua casa? Você pensa na sua mulher, você pensa no seu marido, você pensa nos seus filhos, você pensa nos seus pais antes de tomar decisões? Se você quer melhorar nas suas tomadas de decisões para beneficiar a sua família, então algumas dicas aqui. Primeira, orar antes de tomar qualquer decisão é a melhor decisão que você pode fazer. Segundo, nunca tome decisões definitivas baseadas em sentimentos temporários. Terceira, antes de tomar qualquer decisão, consulte a sua família. Isso é prova de amor. Quarto, tome decisões que honrem a Deus. E você vai beneficiar a sua família. Mas em terceiro lugar, quem verdadeiramente ama a família, ensina o caminho correto. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 7, o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. O que esse texto diz é que a responsabilidade espiritual dos filhos é dos pais, não é da igreja, não é da escola, não é da televisão, não é da babá, não é da sogra, é dos pais. Essa responsabilidade espiritual não dá para terceirizar, é nossa e é nossa. Agora, Escobar estava sempre na linha contrária ao Evangelho de Cristo Jesus, porque o que Escobar tentou ensinar ao seu filho foi o caminho do hedonismo, do prazer ilícito, do prazer imediato como a finalidade da vida. Um certo dia, o seu filho foi visitá-lo no presídio, aquele mesmo que ele construiu, lembra? Lá, pois é, família de Pablo Escobar passava todo fim de semana com ele, lá na cadeia. E o seu filho um dia está no telefone, conversando, e Pablo Escobar está observando aquilo, e o menino soltava o telefone, conversando, e com quem ele estava conversando? Com a sua namorada, a Andréa. E aí então, Escobar chamou o seu filho para uma conversa, e naquela conversa, Escobar disse assim: Gregory, que era a forma carinhosa como ele chamava o filho dele, Gregory,
O que está acontecendo? Você está tão apaixonado por essa garota, e ainda é muito novo para entrar numa dessas. Falta muita experiência de vida, e muitas mulheres para conhecer. Não vá se apaixonar assim pela primeira que você conheceu, que o mundo está cheio de mulheres encantadoras. Você tem que sair com outras garotas para se divertir, porque você é jovem demais para estar tão apaixonado e caído por uma só. Daí o seu filho enfaticamente respondeu assim: mas papai, eu não preciso de outras mulheres. Estou muito feliz com a Andréia e não sinto falta de nenhuma outra para experimentar nada. E aí ficou aquele clima assim pesado entre o Escobar e o filho dele. Aí a Vitória, a sua mãe, apareceu, chegou para ele e perguntou: e aí, meu filho, o que aconteceu? E ele narra a história no livro. Ele diz assim: eu não quis dizer nada, pois eu estava prestes a derramar lágrimas de raiva por meu pai ter enfiado na cabeça a ideia de que eu precisava ser infiel. Escute aí, tem muitos pais que a semelhança de Escobar incutem na cabeça dos filhos que eles devem ser os pegadores, que eles devem sair por aí pegando todas as menininhas que derem mole, que tem que curtir a vida mesmo, que tem que brincar com a cara das mulheres. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos transmitir aos nossos filhos o conteúdo da vida. O papel dos filhos é ensinar, o papel dos pais é ensinar os filhos a palavra de Deus. Veja bem, alguém já disse o seguinte, que uma casa se constrói com tijolos e cimentos, mas um lar se constrói com princípios e valores. E não há lugar melhor do que a palavra de Deus para a gente encontrar princípios e valores eternos. Por isso a palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Ei, olha atenção ao texto. O texto não diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar. O texto diz: ensina a criança no caminho, no lado dela, junto com ela, vai caminhando no caminho em que ela deve andar. Mas ainda em quarto lugar, quem verdadeiramente ama a família vive a vida comum do lar. 1 Pedro 3,7, olha o que diz a palavra de Deus: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então os membros da família são chamados a viver a vida comum do lar. Não é só no aniversário de 1 ano do filho, ou no aniversário de 15 anos da filha, ou no aniversário de bodas de prata do casal, não. A Bíblia nos chama a viver a vida comum, até porque, irmãos, não haverá alegria no aniversário de 1 ano, nem no de 15 anos, nem nas bodas de prata, se não houver no dia a dia companheirismo, ajuda, colaboração nas pequenas coisas do dia a dia. Por isso é preciso todo mundo ajudar na limpeza da casa, amém? Todo mundo? Todo mundo ajudar na limpeza da casa, amém? Se não ajudar a limpar, pelo menos ajude a manter limpo, amém? Aumentou o amém, né? Esse deve ser seu caso. Ajudar a jogar o lixo fora, lavar as vasilhas, lavar as roupas, passar as roupas, comprar o pão, fazer o café, preparar o almoço, economizar na energia, economizar água, levar o filho para a escola, buscar o filho da escola, enfim, isso é viver a vida comum do lar. Viver essas pequenas coisas transformam o ambiente familiar num lugar de graça e amor.
Observe, as maiores brigas dos casais e dos pais com os filhos são por estas coisas bobas e pequenas. Agora, eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque isso aqui me chocou. Observe só como essas pequenas coisas marcam os filhos muito mais do que presenteá-los com tênis de marca, ou matriculá-los na melhor escola, ou pagar lanche para eles todos os dias. Veja bem, um dia antes de Pablo Escobar se entregar à justiça para ser preso, lá naquele presídio que ele mesmo construiu, no dia 18 de junho de 1991, ele conversou com a sua família que estava na Flórida, nos Estados Unidos, porque em meio à guerra que ele havia declarado com o Estado colombiano, ele tirou a sua família da Colômbia. Ele então liga para a sua mulher, conversa com ela, conversa com seu filho, e depois ele vai conversar com a sua filhinha de 7 anos. E aí então ele diz a ela o seguinte: filhinha, não se assuste quando você vê o papai na televisão, indo para aquele lugar, para aquela cadeia. Saiba que o papai escolheu estar naquela cadeia e naquele lugar. Quando eles desligaram o telefone, a Manuela olhou para o seu irmão, o Juan Pablo, e ela perguntou assim: irmão, então agora o papai vai poder me levar na escola? Então, agora o papai vai poder me levar à escola. Tudo o que ela queria era que o seu pai a levasse à escola. Irmãos, a vida é mais simples do que a gente imagina. O que os seus filhos, ou a sua mulher, ou o seu marido, ou os seus pais querem de você não é muito. Talvez seja só um dia de conversa na semana. Talvez seja só um passeio de bicicleta. Talvez seja só uma ajuda na limpeza da casa. Talvez seja só menos televisão e um pouco mais de atenção. Essa vida comum do lar é que pode mudar tudo. Pode mudar tudo. Mas ainda, quem verdadeiramente ama a família está aberto para ouvir. Tiago 1, versículo 19. Você consegue ler comigo aqui na tela? Vamos lá? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem ouvir os outros é importante, mas 1.000.000 de vezes mais importante é ouvir as pessoas da nossa família. E aí quem ouve os sussurros da família não precisará ouvir os gritos de dor dela depois. Ouvir, gente, é dar atenção. Ouvir é se importar. Ouvir é dizer para o outro: em mim há um lugar para você. Ouvir é ser sensível à vontade do outro. Pablo Escobar até fez algumas coisas pela sua família, mas ele erra também nesse item essencial: ouvir. O seu filho conta nesse livro o seguinte: meu pai jamais pediu a minha opinião sobre qualquer decisão que iria tomar, nem a de ninguém. Ele era um homem que resolvia tudo por conta própria. Seu filho ainda disse o seguinte: como filho, senti-me impotente diante das ações violentas de meu pai, que não escutava mais conselhos nem súplicas, e não havia jeito de persuadi-lo a parar. Pedi muitas vezes a meu pai que encontrasse uma solução pacífica para os seus problemas. Implorei para que parasse com a violência e se dedicasse à família. Mas ele não dava ouvidos a ninguém. Querido, você tem ouvido a sua família? Ei, filho, você tem tempo para ouvir seus pais? Ei, pai, você tem tempo para ouvir as coisas que o seu filho faz na escola?
Você tem tempo para ouvir sua esposa ou seu marido? Quem ouve mais, ama mais. Quem ouve mais, ajuda mais. Quem ouve mais, se importa mais. Quem ouve mais, acerta mais. Quem ouve mais, agrada mais. Que a gente possa colocar isso em prática. Eu estou caminhando para o fim, mas aguenta firme. Ainda, em sexto lugar, quem verdadeiramente ama a família, protege a família. Olha o que diz 1 Timóteo 5,8. Eu acho que a turma aqui consegue ler comigo, desse lado, não consegue? Vamos lá? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, tem negado a fé, e é pior do que eu descrevo. Eu quero ler se não tem cuidado dos seus, nessa mensagem, como sendo a falta de proteção que cada membro da família deve à família. Então não cuida dos seus, não protege os seus, e muitas famílias são destruídas porque não há essa cumplicidade de proteção, não há um fazendo escudo para o outro, não há um fazendo cobertura para o outro. Pablo Escobar, ele tentava de todos os meios proteger a sua família de ser atingida pelas mesmas armas que ele usava contra os outros. Por isso, algumas casas e apartamentos em que ficava a família de Pablo Escobar eram de portas blindadas e à prova de bombas. Olha o modo como ele protegia a família. Portas blindadas e à prova de bombas. Mas acontece que cada coisa que ele fazia, ele tornava a sua família alvo principal dos seus inimigos. Escute, queridos, portas blindadas, à prova de bombas, não são suficientes para garantir a proteção da nossa família. Até porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele passa por portas blindadas, à prova de bombas, ele entra dentro do lar. Às vezes a gente está tentando somente proteger a família dos de fora, mas tem aquilo que destrói a família do lado de dentro. Televisão, internet, Netflix, rádio, que se não usar de maneira moderada, acaba sendo um instrumento para dissolver a família. Mas tem ainda o coração que é cheio de egoísmo, de maldade, cheio de indiferença, cheio de medo, que se não for tratado também destrói a família. Então, proteja a sua família em nome de Jesus. Mas ainda, sétimo lugar, quem verdadeiramente ama a família é afetivo com a família. Há um texto bíblico que exalta grandemente essa relação de afetividade. Olha aí, Efésios 5:28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Demonstrar afeto não é uma questão de opção, é uma necessidade do coração. Pois bem, no dia 18 de setembro de 1993, parece que foi o último encontro pessoal de Pablo Escobar com a sua família, esposa e filhos. A sua família estava protegida, a sua família ia ser protegida pelo Ministério Público da Colômbia. E antes então da família partir para essa proteção, ele vai se despedir da mulher. E ele então abraça a mulher, ele abraça o filho, ele abraça a filha, e ele começa a chorar, e ele dá beijos na família, e ele dá abraços intermináveis, e ele não conseguia dizer nada, ele só chorava, e com beijos e abraços e choros, Pablo Escobar se despede da sua família para nunca mais tornar a abraçar. Hoje, essa é a revista Veja de hoje, dessa semana, e
a entrevista da página amarela. Olha aqui, em nome do Pai. Esse é o filho de Pablo Escobar, hoje. Essa é uma foto de hoje. Ele está sendo entrevistado dessa semana. E eu li a entrevista. A última pergunta a ele foi: que ensinamentos de seu pai o senhor passará a seu filho? Que hoje ele tem um filho de 3 anos. E ele disse o seguinte: minha missão como pai é transmitir o afeto e o amor que meu pai me transmitiu. Não posso relatar a meu filho, de apenas 3 anos e meio, logo de cara, histórias sobre violência e narcotráfico. Primeiro porque ele não entenderia, mas ele vai ler meus livros para conhecer o que seu avô fez e o que não fez. À medida que for crescendo, contarei todas as histórias sobre seu avô para que não as repita. Mas parece que os brutos também amam. E parece que a única lição boa que Pablo deixou para o filho foi essa lição do afeto, do carinho, do amor. Do lado de fora ele era um terrorista, explodia carros, matava dezenas de pessoas, mas dentro de casa ele conseguia ser amoroso com a esposa, com o filho, com a filha. A pergunta que eu faço a você hoje é a seguinte: se você morresse hoje, quantos eu te amo os seus familiares seriam capazes de lembrar? Tempo. Pense. Se você morresse hoje, será que os seus filhos poderiam dizer que foram beijados e abraçados o suficiente por você? Pense. Se você morresse hoje, será que o seu marido se recordaria de cafunés, de beijos, de carinhos nos cabelos enquanto estava com a cabeça no seu colo? E se você, marido, morresse hoje, será que a sua mulher se lembraria de você como esse homem galanteador, romântico, amigo dela? Pense. Seja mais afetivo, carinhoso, afetuoso com seus familiares. As pessoas, às vezes, podem até não se lembrar com detalhes do que aconteceu, mas o coração tem uma memória poderosíssima que sempre faz com que aquele sentimento bom daquele dia volte à tona. Por último, eu encerro. Quem verdadeiramente ama a família deixa uma grande herança. Veja aí a herança que o jovem Timóteo recebeu da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Eu sempre me lembro daquele filme Debbie Lloyd, não é? O nome da avó dele era Lloyd. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Queridos, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos familiares é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nada será mais importante do que passarmos o bastão da fé para os nossos filhos. Nada será mais importante do que apontar para eles o caminho da cruz e da cruz para o céu por meio de Jesus Cristo. A herança mais pobre que os pais podem deixar para os filhos é aquela que só tem a ver com dinheiro. A herança mais pobre que os pais podem deixar para os filhos é aquela que só tem a ver com grana. E o Pablo Escobar deixou herança para a sua família? O filho dele diz aqui no livro o seguinte: em geral, muitas pessoas acham que vivemos da grande herança de meu pai, mas sobrevivemos graças à ajuda de minha família materna. A habilidade de minha mãe
para fazer negócios relacionados ao mundo das artes e ao mercado imobiliário e aos nossos salários. Olha o que ele diz agora: ninguém melhor do que nós para saber que o dinheiro ilícito só traz tragédias. Pablo Escobar não deixou dinheiro, e muito menos uma boa herança de vida para os seus. Ao contrário, ele deixou foi uma situação de risco iminente de morte para os seus. Porque o seu filho ainda diz sobre Escobar o seguinte: a história de meu pai nos deixou sem amigos, sem irmãos, sem tios, sem primos, sem a metade da família e sem pátria. Porque depois que Escobar morre, a mulher de Escobar tem que ir ao encontro dos traficantes do cartel de Cali. E os traficantes do cartel de Cali dizem para ela o seguinte: olha, se você quiser ver o seu filho vivo, então vocês têm que sair da Colômbia. Vocês não vão poder morar mais aqui. E hoje, a mulher, o filho e a filha moram na Argentina. O pai os deixou até sem pátria, mas ele ainda diz o seguinte: em troca, nos deixou o exílio e uma grande carga de medo e perseguição. Se você morresse hoje, que tipo de herança deixaria para a sua família? Que legado você deixaria para os seus? Eu torno a repetir, queridos, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos é a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é orar com eles e por eles, é ler a Bíblia para eles, é contar histórias da Bíblia para eles, é fazer culto domésticos, é trazê-los para o templo, é levá-los para as casas, é falar com todos os nossos familiares, porque o homem de Deus, ele sempre deixará aos filhos a herança mais rica, que não é só dinheiro, mas a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conclusão: o que a sua família falará de você quando você partir? O que as pessoas do seu lar comentarão quando você não estiver mais aqui? Que frase poderia definir a sua vida dentro de casa? O que poderia ser escrito assim na lápide do seu túmulo? Irmãos, quem não tem a visão acerca da morte, não terá uma boa consciência de vida. Agora, o que mais me marcou nesse livro, o que mais me chamou a atenção nesse livro aqui de Escobar, está na última página desse livro. Na última página desse livro tem um agradecimento. Olha o agradecimento que ele faz: a meu pai que me ensinou o caminho a não ser seguido. Olha o agradecimento que ele faz ao pai: a meu pai que me ensinou o caminho a não ser seguido. A pergunta é: você está ensinando os seus familiares o que fazer, ou você está ensinando os seus familiares o que não fazer? 8 princípios eu deixei para você aqui hoje, que podem tornar o seu lar saudável, sua família viva, o seu lar um lugar de graça, o seu casamento melhor, a sua relação com os filhos muito melhor. Mas eu preciso dizer algo para você. Você não vai conseguir colocar em prática esses 8 princípios. Você não. Sozinho, não. Só com Jesus Cristo, enchendo o seu coração, enchendo a sua consciência, arrancando o egoísmo, tirando a indiferença, a amargura, o ódio, só o Espírito Santo te enchendo de graça, de poder e de vida, você vai poder fazer desses 8 princípios algo normal e natural na sua caminhada familiar. Amém? Vamos ficar em pé?